Olá, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor a todos vocês que estão nos acompanhando pelo canal Essência Cristã. Olha só, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, aqui embaixo, ativa o sininho para que você possa receber todas as notificações de tudo aquilo que nós postarmos aqui no nosso canal. Lembrando, irmãos, que o canal Essência Cristã nada mais é do que um espaço aberto para um bate-papo, um diálogo, sobre algumas questões bíblicas, a escola bíblica dominical, enfim, é um espaço aberto para discussões e conversas sobre a palavra de Deus, tá certo? E neste momento, irmãos, nós vamos conversar um pouquinho sobre o Salmo de número 69, tá certo? Salmo de número 69, e como de costume, eu coloco 3 versões da Bíblia do mesmo texto, claro, para que a gente possa comparar um com o outro e a gente fazer uma análise melhor, certo? Na versão Almeida Revista e Atualizada, no versículo número 6 do Salmo 69, diz o seguinte: não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Na versão King James, diz da seguinte forma: contudo, não permitas que eu venha ser causa de humilhações para aqueles que te ferem em ti, ó Eterno, Deus das legiões. Que não sejam por mim envergonhados os que te buscam, ó Deus de Israel. E na nova tradução da linguagem de hoje, diz o seguinte, lembrando que nós estamos trabalhando o Salmo 69, versículo número 6. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, não deixes que aqueles que confiam em Ti passem vergonha por causa de mim. Ó Deus de Israel, não permitas que eu traga desgraça para aqueles que Te adoram. Amados, o Salmo 69, escrito por Davi, ele é um dos salmos considerados messiânicos, porque ele faz uma ligação direta, com a vinda do Messias, com a vida do próprio Jesus Cristo. E aqui o texto ele é bem específico do clamor e do sofrimento que Davi estava passando por uma injustiça que as pessoas estavam provocando a ele, tá certo? Estavam atribuindo a ele. Inclusive ele coloca até que pessoas da família dele estavam desconhecendo ele por conta dessas acusações injustas. E aí, irmãos, o capítulo, o versículo que nós lemos, ó Senhor, não deixe que as pessoas que te busquem, que te adorem, pereçam por minha causa. E, irmãos, Davi sabia que estava sendo injustiçado. Davi sabia, irmãos, que tudo aquilo que estava sendo armado contra ele poderia causar, de alguma forma, danos à própria obra, que ele fazia e por amor à obra de Deus. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós mesmos, aqui e agora, nesse contexto contemporâneo, nós não somos também injustiçados, irmãos. Nós também não somos colocados em situações em que não são verdadeiras. E o capítulo 69, todo ele traz esse clamor de Davi, porque Davi reconhece que é pecador, reconhece que cometeu um pecado, mas nessa situação específica, irmão, do Salmo 69, ele não tinha pecado. Muito pelo contrário, ele estava diante de Deus, estava adorando a Deus, e por conta dessa adoração a Deus, ele era injustiçado, ele era chacoteado, criavam, para vocês terem uma ideia, irmãos, no capítulo 69, Davi relata que ele era chacota, inclusive ele era tema das músicas que os bêbados faziam. Você imagina, irmãos, um homem como Davi, está passando por uma situação como essa. Mas eu queria mostrar o versículo número 5,
eu vou colocar somente na NTLP, tá certo? Para que a gente entenda melhor um pouquinho da situação que Davi estava passando. Diz assim, irmãos, ó: os meus pecados não estão escondidos de ti, ó Deus, tu sabes como tenho sido tolo. Irmãos, para muitos pregadores, alguns estudiosos, colocam que essa situação que Davi está vivendo, e que ele relata desde o versículo 1, né, até o versículo 4, olha, Senhor, me socorre porque a água chegou ao meu pescoço, eu não tenho onde botar os pés, eu estou morrendo afogado, as correntezas estão me carregando, os meus inimigos estão se multiplicando sem motivo algum. Tudo isso, irmãos, foi relatado por Davi no início do Salmo 69. E aí muita gente coloca que essa situação que Davi estava vivendo é porque Davi estava reconhecendo aqui no versículo 5 que ele estava em pecado. Não, irmãos, não é verdade. O verbo estar, quando Davi diz, não, os meus pecados não estão encobertos, ele está, no verbo aí, irmãos, está no pretérito perfeito do indicativo, que significa dizer, irmãos, que a ação já aconteceu antes da fala de Davi. Ou seja, é um pecado, irmãos, que passou, que já foi, que já aconteceu. Não quer dizer que Davi está passando por essa perseguição agora, porque ele está em pecado. E Davi, ele pecou no passado, a gente sabe muito bem disso. O Salmo 51 é o maior exemplo do quebrantamento, né, que Davi teve diante de Deus, quando ele pede, Senhor, coloque em mim um coração novo, né, se arrependendo do pecado que tinha cometido. Mas nessa situação específica, irmão, do Salmo 69, Davi não tinha cometido nenhum pecado. Davi estava limpo diante de Deus, mas mesmo assim, Davi estava sendo perseguido. E aí vem o detalhe, irmãos. Por que Davi estava sendo perseguido? Olha o versículo 7 do mesmo Salmo 69. Confira comigo. Pois é por causa do meu amor por ti que tenho suportado insultos e tenho passado vergonha. Irmãos, olha só o motivo pelo qual Davi estava passando por toda essa perseguição, por todo esse momento de injustiça, né? Onde Davi colocou, olha, meus inimigos são tão poderosos e são muitos, são mais do que os cabelos da minha cabeça, né? Para vocês terem uma noção de quantidade. Mas por que isso estava acontecendo? Estava acontecendo porque Davi ama a Deus e estava na presença de Deus. E isso, irmãos, irava os seus inimigos. E eles começaram a criar, a falsificar situações atribuindo a Davi. Davi, inclusive, coloca, como é que eu vou devolver algo que eu não roubei? Porque estavam criando situações para que Davi caísse nisso. Mas aí, irmãos, depois desse momento, Davi começa a orar a Deus. Ó Deus, o Senhor sabe, né? O Senhor sabe que eu não estou em pecado, que eu estou ok, né? Tá tudo belezinha comigo, mas mesmo assim, Senhor, me resgata, me cura, me salva, tira, me afasta dos meus inimigos, que o banquete deles seja a sua própria desgraça. Para vocês terem uma ideia, irmãos, como a situação de Davi chegou, Davi disse, né, na oração, disse a Deus, olha, Senhor, eu tive fome e me deram veneno, eu tive sede e me deram vinagre. E aí, irmão, mais uma relação, né, associado a Cristo, quando Cristo teve sede e deram vinagre a ele também, né? Mas Davi, irmãos, estava numa angústia tão grande por conta dessa injustiça que ele chegou a pedir que os inimigos ficassem cegos, que fossem afastados dele. Enfim, irmãos, Davi clamou a Deus por justiça. E aí, trazendo para a nossa realidade, quantos de nós também não somos injustiçados, não somos caluniados,
não se cria situações para que a gente possa cair nela e o pior de tudo. Da mesma forma como até a família de Davi virou as costas para ele, quantos irmãos, quantos de nós também não passamos por isso? Irmãos dentro da igreja que, porque ouviu falar de alguma situação, não sabe nem se é verdade ou se não é, não procura saber se aquilo que está acontecendo, o que ele soube, é verdade ou não, entra muitas das vezes até na jogada, se deixa levar por aquela situação e aí começa a multiplicar a iniquidade e a injustiça sobre aquele determinado irmão. Irmãos, vamos ser mais prudentes, vamos buscar a Deus. E Davi diz aqui, irmãos, no Salmo 69, ele na sua oração ele diz lá: Senhor, não tira de ti o teu rosto, ou seja, Senhor, fica sempre na minha presença. Permita-me que eu esteja sempre na tua presença, porque somente na tua presença é que eu serei salvo, é que eu serei livre dos meus inimigos. E tem um detalhe, irmãos, o que é mais bonito. Por mais que Davi soubesse que ele estava limpo, que ele não tinha pecado nenhum nessa determinada situação, mas mesmo ele sabendo de tudo isso e sendo caluniado, sendo injustiçado, sendo criado situações contra a vida dele, tentaram inclusive matá-lo, Para você ter uma ideia, irmãos, mesmo assim, Davi diz: olha, Senhor, lá no Salmo, no versículo 6, que é o texto básico, olha, Senhor, por minha causa, não permita que ninguém se afaste. Pelo que estão inventando de mim, pelo que estão criando de mim, pelas mentiras que estão criando de mim, pelas injustiças que estão criando contra mim, Senhor, que mesmo que se espalhem todas essas mentiras, não permita, Senhor, que nenhum dos seus, nenhum daqueles que o adorem, nenhum daqueles que o seguem, se percam por minha causa. Olha a preocupação que Davi tinha, irmãos, e teve naquele momento, não é? Então, irmãos, que Deus possa nos abençoar e que a gente, por mais que a gente venha passar por momentos como esse que Davi passou, de injustiça, de injúria, de infâmia, tá certo? Ele venha, a gente venha a superar e entender, irmãos, que somente na presença de Deus é que a gente pode se livrar de tudo isso, tá certo? E eu quero deixar mais um ponto somente, irmãos. Tudo isso que Davi passou era por amor à obra de Deus, era por amor à obra de Deus. E ele dizia que estava sendo perseguido. E lá em Lucas 6:22, irmãos, vamos ler um pouquinho? Vamos lá? Bem-aventurados sois quando as pessoas vos odiarem, vos expulsarem do convívio delas, vos insultarem e excluírem vosso nome, julgando execrável por causa do Filho do Homem. Irmãos, Davi, mesmo sem saber, escreveu o Salmo 69, 1000 anos antes de Cristo, tá certo? Mesmo sem saber, pela perseguição que ele estava tendo por amor à obra de Deus, ele estava sendo bem-aventurado. Queridos, que Deus possa nos abençoar grandemente e possa nos dar a certeza de que a presença dele é a garantia da nossa salvação. Um abraço todo especial a cada um de vocês.